Eu passei as últimas semanas lendo livros de terror que, até onde eu sei, não foram traduzidos e lançados oficialmente aqui no Brasil. Se eu estiver errado sobre algum deles, por favor, me corrija nos comentários. Alguns deles caem dentro do gênero terror extremo e splatterpunk. Eles são violentos, gráficos e perturbadores. Não digam que eu não avisei. Olá, pessoas, bem-vindos ou bem-vindas de volta ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é André. Eu geralmente falo sobre música, mas hoje a gente vai mudar um pouco e ir para literatura, principalmente terror. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto muito de ler sobre terror, mas não muito de assistir filmes de terror, principalmente quando eles envolvem violência e gore muito extremos. Eu prefiro ler sobre. Eu já li muitos mangás do Junji Ito e coisas do tipo. Eu gosto muito de Lovecraft. Então, descobrir o gênero de Punk e terror extremo foi uma evolução orgânica da forma como eu consumo o gênero do terror. E aí, nas últimas semanas, eu fiquei um pouco viciado nisso, e então eu decidi trazer aqui para vocês alguns dos livros mais interessantes, perturbadores e notáveis de terror que eu li nas últimas semanas. Alguns deles são bastante extremos, outros nem tanto. Então procurem gatilhos, caso vocês se interessem por alguns deles. Procurem saber sobre o que se trata, quais são os temas abordados e o que acontece, porque nada vale trauma. Então, né, protejam sua saúde mental, se protejam e sigam comigo se vocês não se importam com esse tipo de conteúdo em literatura. Tudo isso sendo dito, o primeiro livro que eu quero comentar é talvez o mais leve dessa lista toda, que é o The Creeper, do A.M. Chine. Ele fala sobre um pesquisador que contrata dois jovens, um historiador e uma antropóloga, para pesquisar uma vila remota na Irlanda que nunca teve contato com a civilização por pelo menos 200 anos. E ele pede para eles irem lá documentar, né, o que está acontecendo e se focar principalmente na lenda local que eles têm, folclórica, do The Creeper. No que eles chegam nessa vila, ninguém está sendo muito solícito, eles tentam entrevistar as pessoas, ninguém fala nada, ninguém conta nada sobre o que está acontecendo e mandam eles irem embora. Até que uma menina, uma criança, conta para eles mais ou menos sobre essa lenda do The Creeper e como isso significa, em um formato de rima infantil, como se fosse uma musiquinha de criança. Que ela fala basicamente que você vai encontrar o Creeper 3 vezes, você vai ver o Creeper 3 vezes, cada vez ele está mais perto, até a hora que você não vê mais nada. E ninguém sabe o que isso significa, e nessa primeira noite que eles passam nessa vila, os dois veem a imagem do Creeper no horizonte lá longe. A partir daí, a história vai se desenrolando, você nunca tem certeza do que está acontecendo hora nenhuma, o que é real ou não. Ela é muito bem construída, tem muitas camadas acontecendo, e é um terror muito bem construído, é uma atmosfera muito única. Tudo é muito gradual. E o personagem principal chama Ben, ele é completamente cético. Então as coisas vão acontecendo e ele duvida de tudo. Então você também fica nessa coisa do será que é real ou não? E tudo vai se construindo em cima disso e é uma experiência muito interessante esse livro, com toda a certeza. Ele tem poucas cenas gráficas violentas, isso é mais perto do final do livro, mas mesmo assim, comparando com as outras coisas nessa lista, talvez esse seja o mais leve, mas ainda assim ele é uma experiência que eu acho que vale a pena ser tida. Preciso ser sincera e dizer que eu não gostei tanto assim do final desse livro, mas não vou comentar, não vou dar spoilers, não vou falar nada sobre. Só acho que ele é uma experiência muito boa como um todo, se a gente ignorar a resolução, de uma certa forma. O resto vale muito a pena. O finalzinho, eu tenho algumas questões com. Qualquer coisa, quem já leu, deixa aqui e vamos, né, conversar sobre. O próximo livro que eu quero comentar chama Steven, da Amy Cross. Esse livro. Esse livro é. Esse livro é uma coisa. Ele existe. Esse livro se passa na virada do século, em 1890 e pouquinho, se não me engano, e ele é contado principalmente em duas linhas do tempo. A primeira é a personagem principal, 40 anos depois do ocorrido, escrevendo suas memórias e contando exatamente tudo o que aconteceu. A outra linha do tempo, que é a que a gente passa mais tempo no livro, é ela com 20 anos, acabando de ser contratada para ser governanta e babá em uma mansão, porque o casal acabou de ter um filho e a esposa precisa de ajuda.
Essa pessoa é a Beryl, ela é uma órfã, ela foi criada num convento e quando ela tinha seus 19, 20 anos, a Madre Superiora decide que é hora dela ver o mundo. Então arranjam para ela uma entrevista de emprego e falam, tipo, vai viver, saia do convento. Aí nessa começa essa história toda. Ela é contratada como governanta dessa casa e assim que ela chega lá, ela percebe que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, ninguém quer falar com ela sobre o que aconteceu com a pessoa que ocupava esse cargo antes dela. É uma mansão, mas ela tá meio caindo aos pedaços, não existe nenhum outro funcionário. É uma atmosfera bem tensa, que é muito bem acumulada, essa tensão, e ela conta sobre tudo que acontece nessa casa. Caso vocês se interessem, eu vou parar por aqui, mas para esse livro em específico, eu tenho um spoiler que eu preciso comentar. Então, se você não quiser saber, pula para o momento que está aqui na tela, senão a gente vai ter um pouquinho de spoiler, mas é leve, não é nada comparado com o resto do livro. É só um ponto mesmo. Lá pelo capítulo 3 ou 4, eu não lembro, a gente descobre que o bebê dessa mansão, chamado Steven, ele morreu. A mãe está em um estado de luto tão grande que ela não consegue aceitar e nem perceber isso. Então ela trata o cadáver de 3 meses do filho dela como se ele ainda estivesse vivo. É bem pesado, é bem complicado, é muito triste. Tem algumas cenas bem perturbadoras nesse livro, nesse sentido de luto. Então, esse é um ponto que é essencial para a história, mas ele não faz parte exatamente do primeiro capítulo. Então, se você não souber disso e começar esse livro, ele vai ser ainda mais assustador e perturbador. Mas tendo pelo menos essa informação, já dá para saber mais ou menos o que esperar e se é algo que te interessa a ler ou não. Parte de spoilers encerrada. Aí, ao longo da narrativa, você vai descobrindo mais coisas sobre a família em questão, o que está acontecendo, a própria Beryl, o que ela já fez. É tudo muito gradual e confuso, mas da forma certa. Não é uma coisa que você não consegue acompanhar o que está acontecendo. É uma coisa que, assim, tem muitas informações diferentes sendo colocadas e você mesmo tem que formar a ideia completa. E você vai conseguindo fazer isso muito naturalmente enquanto você lê o livro. Então, eu acho que é uma experiência muito bacana, é muito interessante. E o pior capítulo, a pior cena do livro inteiro é completamente opcional. Isso também é interessante. A Beryl tá narrando, né, a história e ela fala: o próximo capítulo eu vou contar a pior coisa que já aconteceu. Se você não quiser ler, você pula e vai para o próximo. E isso é válido para o próprio livro. Se você não quiser ler esse capítulo, porque ele é pesado, e ele é pesado, você consegue pular e o resto da história ainda faz sentido. Não é uma informação que é 100% essencial para o resto do livro ser uma obra que é coesa e funciona. Esse livro é só, esse capítulo é só um adendo para o que está acontecendo e para o nível que as coisas chegam. Se você quiser pular, e zero julgamentos, porque eu queria ter pulado, o resto da história ainda faz sentido. Então, eu ainda acho que é uma experiência muito interessante esse livro, mas sim, ele fala de luto, ele é intenso e ele é muito. Ele é perturbador, mas ele não é violento. Então, assim, pesquisem sobre mais ou menos o que se trata, descubram se é algo que vai te trazer algum tipo de gatilho e evitem traumas. Seguindo com Intercepts, do T.J. Payne. Esse livro virou um dos meus favoritos da vida inteira. Ele é um terror de ficção científica que reúne tudo que eu gosto muito dos dois gêneros. Ele é basicamente o nosso personagem principal, eu acho que ele chama Joe, eu não lembro 100%, vou deixar escrito. Ele trabalha em uma empresa que faz testes em seres humanos, deixando eles em celas com um gás que inibe todos os sentidos. Tato, audição, visão, olfato, tudo. As pessoas não conseguem sentir nada. E aí depois elas são colocadas em situações em que esses sentidos são tão extremamente aguçados que as coisas ficam violentas. E é intenso. Ele tem algumas cenas gráficas de automobilismo que servem um propósito. Elas são, às vezes, difíceis de ler,
mas é só para dar uma ênfase no que de fato está acontecendo. Ela não é uma violência gratuita a troco de nada. Ela está aqui por um motivo. Ela não é só para chocar. Ela está para enfatizar uma parte essencial da história. Então, eu acho que elas são importantes para essa história. O trabalho do Joe começa a acompanhar ele no resto da vida, fora da empresa. E eu paro por aqui em relação à história, porque as coisas vão evoluindo. É uma história muito complexa, tem muitas camadas acontecendo, mas tudo é revelado de uma forma muito gradual. Então você consegue acompanhar tudo sem grandes problemas. Hora nenhuma você fica tipo, mas do que estão falando aqui? Isso nunca aconteceu antes. Não, eles já comentaram sobre isso antes e agora eles estão explicando. Então é muito gradual, você consegue entender o que está acontecendo de uma forma muito fácil. E é uma história muito boa, e mesmo ele sendo tão violento e perturbador quanto ele consegue ter um final relativamente feliz. Isso foi uma coisa muito bacana também, porque raramente esse tipo de livro tem um final feliz. Então, considerando o universo e o que está acontecendo, é o melhor que poderia ter sido esse final. Então, eu também gosto desse aspecto dele. Ele não é completamente despido de esperança. Existe um final levemente positivo para o que está acontecendo. O próximo que eu quero comentar é o primeiro livro que eu li do Christopher Triana, que é Gone to See the River Man. Esse livro, ele é talvez o mais famoso dessa lista e ele realmente faz jus à reputação que ele tem. Esse livro, ele é perturbador, ele é intenso, ele é sobrenatural, ele é muito bem escrito e ele faz uma coisa que eu não lembro de ter visto em nenhum outro lugar na vida, seja livro, seja série, filme, qualquer coisa, que é ele muda completamente a visão que você tem da personagem principal no meio do livro. O livro segue a história da Lori, ela é uma garçonete, ela tem uma vida bem normal, ela cuida da irmã mais velha que sofreu um acidente e é deficiente hoje em dia, tanto mental quanto fisicamente, então né, ela cuida da irmã, e ela tem um pequeno hobby que é trocar cartas com o serial killer que está na prisão no Corredor da Morte. Esse cara foi né, condenado por ser extremamente violento. Ele é uma péssima pessoa e a Lori jura que ela não é apaixonada por ele. Ela só tem um interesse científico e quer entender a psicologia por trás. Só que ao mesmo tempo ela se compara com outras groupies, então tipo, ela é uma personagem que já parece bem complexa. E aí as coisas vão acontecendo. O serial killer, né? Ele chama Edmund. Ele manda uma carta para ela pedindo para ela fazer um favor para ele, já que ele está na prisão e não pode. Ele precisa procurar uma chave que está dentro da casa, tipo, na cabana que ele tem na floresta, e entregar para o Riverman, né? Esse homem do rio. É só isso. A Laurie resolve aceitar esse pedido dele e, por não ter muito o que fazer com a irmã que é debilitada, leva a irmã junto com ela nessa jornada. E a partir daí as coisas vão evoluindo e acontecendo. Esse livro é extremamente bem construído, ele é muito bem escrito, mas, como todos os outros dessa lista, ele é pesado, ele é violento e ele é muito perturbador. Pesquisem gatilhos, o que acontece, estudem um pouquinho antes de ir atrás de ler esse livro. Ele vale muito a pena, mas ele não é para todo mundo e eu entendo isso. Esse foi o primeiro livro que eu li do Christopher Triana. Ele tem uma das melhores cenas finais que eu já vi na minha vida, de novo, sendo um livro, filme, série. Tipo, o final desse livro ele é tão incrível que eu tenho certa dúvida sobre eu querer ler a continuação ou não. Então, né, o Along the River of Flash, que é o livro 2 dessa série, eu não li ainda, eu não sei se eu quero, porque para mim ele acabou tão bem que eu não sei se eu quero mudar essa memória que eu tenho do final desse livro. Depois desse livro, eu entrei num vício com o Christopher Triana. Eu li outros 5 livros dele. Não vou falar sobre todos para não estender muito mais, mas eu quero comentar sobre mais 2 livros dele. O próximo é o que eu menos gostei do que eu já li dele até hoje, que chama And the Devil Cried. E talvez dessa lista inteira, considerando tudo que eu já comentei que está acontecendo nesses livros todos, esse tenha sido o mais difícil de ler. O mais. Ele foi difícil. Foi difícil chegar até o fim. Ele é um livro.
Dizer complicado é pouco, já chego lá. Esse livro fala sobre um criminoso que ele chama Jackie. Ele acabou de sair da prisão, mas ele continua envolvido com o crime. Ele começa a trabalhar num açougue de fachada para continuar fornecendo serviços para o líder da organização criminosa que ele se afiliou dentro da prisão. Então ele tenta viver essa vida de aparências para a sociedade, pro policial que vem ver como que ele tá e tudo mais, né? Porque ele tá em liberdade condicional. E para as pessoas, né? Ele começa a namorar uma moça que trabalha lá no açougue como caixa e mantendo essa dualidade, né? Tipo, ele tem uma aparência para a sociedade, mas ele continua envolvido pesadamente com o crime. A história realmente começa quando o filho desse chefe da organização criminosa, para quem ele trabalha, é morto num acidente de carro. O motorista estava embriagado, bateu na criança, fatalidade. E aí, como esse cara é o chefe da organização criminosa, ele quer vingança, ele chama esse Jack, que é o personagem principal, para acabar com a filha desse motorista. E aí, a partir daí, a história começa de fato, assim. A pior parte desse livro, no entanto, é que ele é contado em primeira pessoa, a gente está o tempo todo no ponto de vista do Jack, e ele é o pior ser humano que existe na face da Terra. Ele é misógino, ele é machista, ele é transfóbico, ele não tem escrúpulo nenhum, ele não tem o mínimo senso de empatia. Ele é a pior pessoa que existe e a gente vai seguindo essa lógica dele, do tipo, quando ele começa a namorar, ele começa a bater na esposa quando ela não faz o que ele quer, ele começa a manipular as roupas que ela vai vestir, o que ela pode fazer ou não, e esse é o ponto mais assustador desse livro, o quão próximo da realidade ele é. Eu me senti sujo lendo esse livro nessa perspectiva de um cara desses. É uma coisa realmente que faz tão parte do nosso dia a dia. A gente não consegue imaginar que existem pessoas que são assim de fato, mas elas estão em todo lugar. A gente vê isso com mais frequência do que gostaria, do que deveria. Então, ler um livro inteiro sob essa perspectiva foi algo completamente único, de uma certa forma, mas é um livro que eu não sei se eu recomendo para outras pessoas. Eu definitivamente não recomendo como primeiro livro do Christopher Triana. Se esse tivesse sido o primeiro livro dele que eu li, eu não ia ter lido mais nada dele. E que bom que não foi o caso, porque ele virou um dos meus autores preferidos. Eu acho que esse livro ele tem essa mensagem de as piores pessoas podem estar do seu lado, sabe? Tipo, as piores pessoas que pensam as piores coisas e fazem as piores coisas podem ser seus vizinhos que parecem ok. E isso é muito mais normal do que a gente deveria ter na vida, né? Então, esse livro tem esse ponto que é, ele é tenso, ele é complicado. Eu não julgo ninguém se começar a ler e não terminar. De verdade. Eu não julgo se você começar a ler e falar, isso aqui não é pra mim. Eu entendo, eu quase não consegui terminar esse livro. E aí, o último livro do Christopher Triana que eu quero comentar é o Full Brutal. Esse segue mais ou menos a mesma coisa do último, In The Devil Cried, mas ele tem uma dose de humor que equilibra tudo e transforma ele na melhor coisa que eu já li na minha vida. Esse livro segue a história da Kim. Ela é uma adolescente de 16 anos que tem uma vida perfeita. A família dela tem dinheiro, ela tem privacidade e liberdade para fazer o que ela quiser, ela é popular, ela é líder de torcida na escola, ela é o exemplo, assim, ela tira boas notas, ela é perfeita. E ela odeia cada segundo da vida dela. Então ela resolve que ela vai entrar em um ciclo de sadismo que vai ficando cada vez pior e não é exagero. Ela começa o livro decidindo que ela quer perder a virgindade, só que fazer isso com alguém da idade dela, um cara que ela tá ficando meio namorando na escola, não ia ser legal o suficiente. Então ela resolve que ela vai seduzir o professor dela de 40 anos, que é casado e tem uma filha 1 ou 2 anos mais nova que ela, que estuda na mesma escola. Ela faz isso e depois ela decide que ela vai destruir a vida desse professor. Porque se ele estava disposto a dormir com uma adolescente menor de idade, ele merece ter a vida destruída. É esse tipo de lógica que a gente vê esse livro inteiro e ele é hilário. Também ele é violento, ele é complicado, ele traz temas difíceis, ele tem cenas pesadíssimas,
Mas ele é muito engraçado, ele é incrível, ele é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, ele virou disparado um dos meus livros preferidos. A Kim é completamente louca e fora de controle e ela vai só ficando cada vez pior. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Para mim, as melhores partes desse livro são quando você consegue perceber o que vai acontecer e aí você pensa, não, ela não vai fazer isso. E ela faz. E ainda da próxima vez ela faz pior. O contraste entre terror e humor nesse livro é muito bem colocado. Você acabou de ler uma das piores cenas e frases que você já viu na sua vida, e a seguinte é uma piada que você começa a rir e pensa: como assim? Por que isso está acontecendo junto? O que está acontecendo? Esse livro é uma obra-prima. Esse livro é incrível. Eu recomendo esse para qualquer pessoa, mas sabendo que ele é explícito, ele é gráfico, ele é violento e ele vai para lugares que você queria que ele não fosse. Mas ele vai. Dito tudo isso, é talvez o meu preferido dessa lista inteira. E por último, eu quero comentar sobre o livro Pen Pal, do Dayton Auerbach. Esse também é bem famoso. Eu acho que existe uma tradução, pelo menos amadora, dele para português, mas eu li o original. E ele é basicamente um cara recriando e tentando entender algumas memórias que ele tem de infância. Então, ele não é contado de forma linear, cada capítulo é sobre uma memória específica e um evento que aconteceu, e aos poucos você vai juntando as coisas e percebendo que tem alguma coisa muito errada acontecendo nisso tudo, e é exatamente isso que ele está indo atrás de entender, o que é isso. Eu não vou dizer mais nada, porque qualquer outra coisa seria um spoiler. E quanto menos você souber sobre esse livro, a hora que você começar, melhor ainda. Eu só digo que, perto dos outros dessa lista, ele não é tão explícito, ele não é violento, ele não é gráfico, e talvez essa seja a pior parte. O que fica subentendido é mais perturbador do que se fosse explicitamente dito. Ainda assim, é também um dos livros que virou um dos meus preferidos da vida. Eu tô louco pra ler o outro livro do mesmo autor, que chama Batman. Não fiz isso ainda. Se alguém já leu, me diga aqui se vale a pena ou não. Eu provavelmente vou ler de qualquer forma. Mas esse livro também foi incrível, do começo ao fim. Ele é uma jornada, ele é filosófico, ele te faz você pensar na própria vida e nas suas próprias memórias, no que aconteceu, no que você lembra, mas não tem certeza se foi assim ou não, no que você só sabe porque outras pessoas te disseram. É uma viagem incrível esse livro. Ele é excepcionalmente bem escrito, ele é lindo e o terror dele tá na sutileza, o terror dele tá na construção e nas camadas do que vai acontecendo. Nada é extremamente violento, nada é extremamente explícito. Então, talvez esse seja o... Não, eu não vou dizer que é menos, porque eu ainda acho que esse livro é mais perturbador do que The Creeper. Então, de qualquer forma. Esses foram os livros de terror que eu li recentemente, que me impactaram de alguma forma e eu quis vir aqui trazer para vocês. Me deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum deles, o que vocês acharam, e vamos conversar sobre. E também, por favor, me deixem indicações de livros que vocês gostam também de terror, principalmente de autores brasileiros. Eu tô louco para começar a entrar um pouco mais no terror nacional e adoraria saber o que vocês me recomendam, com base, né, nesse tipo de livro que eu tenho gostado ultimamente. Eu geralmente falo sobre música, então não sei exatamente como vai funcionar essa parte da literatura. Talvez eu faça um vídeo sobre livros por mês ou a cada 2 semanas. Vocês me digam aqui o que vocês acham. Vamos, né, construir isso aqui junto. Meu nome é André, eu escrevo sobre música há mais de 10 anos e tô aqui para falar com vocês sobre músicas, livros, talvez séries e filmes e tudo mais. Vejo vocês no próximo vídeo e muito obrigado pelo seu tempo.